sad. We don't want to go, you know. Sabe que a gente, embora agora, a gente fica meio triste porque a gente não quer sair daqui. But the good thing is, Mas a coisa the boa Bible said, "He who began a good work in you, é que a Bíblia diz que aquele que começou boa obra em vós, He will complete it ele irá completá-la until the day of His return." até o dia da volta de Cristo. It gets better and Vai better. ficando cada vez melhor. We never go backward in God. A gente nunca volta para trás de Jesus. And what happens to you up here? Então, o que acontece com vocês aqui? You're supposed to take it there. Vocês têm que levar isso para lá. You're supposed to take it to your Vocês world. precisam levar para o mundo de vocês. You're supposed to take it to your sphere of influence. Vocês precisam levar para sua esfera de influência. They need to see that you're not the same. Eles precisam perceber que você já não You're voltou mesmo. different. You've been Você está transformed by the Word of diferente. God, Você foi transformado pela palavra by de the Deus. presence of God. Pela presença de You Deus. know, I remember when we left Bible school, it was so, sad. Eu lembro que quando terminou minha escola bíblica e a gente saiu, eu estava tão triste. And even Pastor Daisy was saying, "Oh, those were my best years." E a pastora Daisy diz, aqueles foram meus melhores anos. And I said, "No, our best years are yet to come." E ela disse, não, o melhor ainda está por vir. Those were my best. Não era o melhor, não era lá atrás, o melhor It está gets por better vir. and better in Vai God. ficando cada vez melhor em The Deus. Bible says we go from glory to A glory. Bíblia diz que a gente vai de glória em glória. That word glory means the manifested presence of God. Sabe que a palavra glória significa a presença manifesta de Deus. And so we see one level of God's presence in our life. Então a gente vê um nível da presença de Deus na nossa vida. And then when we think we've seen it all, Quando a gente acha que já viu tudo, we go to the next a level. gente vai para o segundo When we nível. think we've seen it all, Quando a gente acha que já viu we tudo, go to the a next gente vai para o level. próximo We nível. go from glory to Vamos de glory. glória em glória. This Christian life gets better and better. A vida cristã é para ser cada vez melhor. He who began a good work in you during this conference, E ele começa uma boa obra na vida de vocês durante esse congresso, esse He will retiro. complete it. He will continue working E ele vai completar, ele vai continuar trabalhando em vocês. until the day Jesus comes back Até for o us. dia que Jesus vai voltar para nós. Amen. Amém? Amen. Amém? He's gonna continue working. E ele vai continuar a trabalhar. You're gonna carry it with you. Vocês vão carregar isso com vocês. Revival's not just for us. O reavivamento não é só para nós. It's for people. É pelos outros, é pelas It's for pessoas. people. É para outros. It's for out there. É para outras pessoas lá It's for fora. our sphere of É influence. para a nossa esfera de It's for our influência. É family, para a nossa our família, friends, nossos our amigos, schools, nossas our escolas, jobs, nossos our trabalhos, marriages. nossos casamentos. That's what revival's for. É para isso que serve o It's not just reavivamento. for Não é us. só para nós. It's we're supposed to give it. É para o lugar onde nós devemos levar. Amen. We're Amém. supposed to be changed, transformed, Nós precisamos ter a mudança, precisamos levar a transformação. so we can bring the glory to others. Então essa transformação a gente leva para os outros. Right? Amém? Okay. Certo? So even though we're kind of Então apesar de a gente sad, estar meio triste, let's be excited of what we're gonna do with this vamos now, ficar animados com aquilo que nós vamos fazer com o que está and what acontecendo God's aqui. gonna do with it, E vamos ficar animados com o que Deus vai fazer com o que a and gente how receber God's gonna aqui. use us when we come down that E mountain. vamos ficar animados com o que Deus vai fazer, como Ele vai nos usar quando a gente voltar. Amen. Amém. I was sitting there, I was even thinking, because I haven't thought about Thailand. I've been here in Brazil and all you guys, and it's been incredible. I haven't even thought about Thailand. Eu estava ali pensando e não estava nem pensando nas minhas coisas da Tailândia, eu estava só pensando na gente aqui, nem estava pensando nos meus problemas e situações lá na Tailândia. And I was thinking, I don't want to leave. E eu pensei, eu não quero ir I embora, don't want to leave eu Brazil. não quero ir embora do I don't want to Brasil, leave eu here. não quero sair daqui, desse lugar. And God was showing me E Deus estava me the mostrando things I need to do when I get back. as coisas que eu já preciso fazer quando eu voltar para lá. With the missionaries, I need to bring revival to the Com missionaries. os missionários, eu preciso levar um reavivamento para eles. I need to get them on fire again. Eu preciso colocá-los em chamas de novo. And the Lord was showing me different villages that the children we need to go and preach the gospel at. E Deus foi me mostrando já vilas onde a gente precisa ir pregar o evangelho. And so He started showing me, E já começou a me mostrar. you have to come down. Ele falou, você precisa voltar para lá. You have to carry this revival with Você you. precisa carregar esse reavivamento que está acontecendo aqui para lá. You're carriers of revival. Vocês são carregadores, são containers do reavivamento. You're vessels of God. Vocês são vasos de You Deus. carry Him wherever you go. Vocês carregam o que vocês têm por onde vocês vão. It's like, sorry. It's like God, Jesus gets on your back. You É know? como se Jesus subisse assim nas suas costas. I Oh, can sorry. piggyback ride. Oh my God! Ready? 1, 2, 3. É bom trabalho. Nem puxa. Jesus, he
Ele não é pesado como eu fui pra Janine. Não é pesado de carregar, não. Amen. Amém? Amen. Amém. Okay, the Lord was speaking to me, and I wanted to clear up something I said yesterday. Deus tem falado comigo e eu quero esclarecer uma coisa que eu falei ontem pra vocês. I want you to turn over to 1 Corinthians. Eu quero que vocês vão a 1 Coríntios. 1 Corinthians 6. I didn't get a chance to go to this 1 yesterday, Coríntios 6, eu não tive a chance de passar por but esse I versículo. felt like I needed to clear this up. Mas eu senti que eu preciso esclarecer esse assunto. And so 1 Corinthians 6, 1 Coríntios 6. and we're gonna go to, sorry, let me see, hold on one second. 1 Corinthians 6, Esperem só um minuto. 1 verse Coríntios 7, 6, I'm versículo sorry, 7. chapter 7, Capítulo 7. verse 25. Versículo 25. 1 Corinthians chapter 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo verse 25. 25. Versículo 5. And I want you to read from 25. Quero que vocês leiam do To do 37. 25 ao 27. Okay? Yeah, go for it. Vou ler, gente. Com respeito às virgens, não tenho um mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Through 37. 30. Até o 37, gente. Como é que eu até fechei aqui? Só um minutinho. 28. Ok. Yeah, that was the best scripture to stop on. 20, you left the last scripture is what, 27? Okay, now go through 37. Yes. Vamos lá. 28 agora. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão a angústia da carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, quanto a viúva, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, bem fará. And verse 40. Just verse Agora vamos para o versículo 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. So I just wanted to clear up yesterday. Então eu quero esclarecer uma coisa que eu falei ontem. I don't want anybody who's already married Eu não quero que ninguém que já esteja casado or who has kids ou que tenha filhos should think it's less. de achar que é inferior. Or anybody has a desire to get married Alguém que tem vontade de se casar, to think that it's less. eu não quero que essa pessoa ache que isso é ruim ou inferior. I don't want you to think like that. Eu não quero que você ache isso. Paul is saying he's just speaking from his natural. He's not giving a commandment of the Lord. It's not a law. Paulo falou que no final que ele falou, ele não é uma lei, ele deu a própria opinião dele. He's saying he just wants you to serve the Lord without distraction. Ele só quis dizer que ele quer que você sirva ao Senhor sem distrações. Children are a gift from the Que Lord. os filhos são presentes do Senhor. The Bible says the fruit of the womb is his reward. A Bíblia diz que o fruto do ventre é a recompensa. The right spouse is a gift from God. A esposa ou o marido
certos são um dom de Deus. To remind us every day of the love of God for us. Eles podem nos lembrar a cada dia do amor de Deus por nós. The love of Jesus for the church. O amor de Jesus pela It's igreja. like our spouse is supposed to be like Jesus with skin on. Nosso cônjuge seria como se fosse assim, Jesus ali perto da gente. You know, that's what our spouse is supposed to be. É assim que deveria ser o nosso cônjuge. So I don't want you guys to think it's anything less, or I'm saying that. Eu não quero que vocês achem que é nada pior do que isso, não é inferior. Paul was saying that's just his opinion. E Paulo esclareceu que no final que era só a opinião He dele. said, I'm not saying this is legal. Eu não estou dizendo que isso é a law, lei. you know, or anything, or pressure like that. Ou ele não quis botar Or you pressão have nessa to assunto. sacrifice. You can never get married to do something great for Ou God. você achar que você não pode casar, senão você não vai fazer nada grande para Deus. The Bible says that two are better than one. A Bíblia diz que dois são melhor do que um. That they have a greater reward. E eles têm melhor recompensa. It says that one might put 1,000 to flight, but two will put 10,000 to Porque flight. um fazem 1000 correr, mas dois fazem 10.000 correr. And a three-rope cord cannot be broken. Ele diz que o cordão de 3 dobras não pode ser rompido. You, your spouse, and Jesus. Você e seu cônjuge de Jesus. It's not easily broken. Não é fácil ser rompido. So I don't want you guys to think that, you Eu know. não quero que vocês achem então isso. Que What eu I am saying o que eu estou is dizendo serve God with all of your heart, however you are. é que você sirva a Deus com todo o seu coração, no estado que você estiver. Don't let anything else be idols in your life. Não deixe que outras coisas sejam ídolos na sua vida. Just serve Him with everything. Sirva a Deus com tudo que você If you're puder. single, serve Him now. E você continue servindo a Deus With all of agora. your life, with all of your time. Com toda a sua vida, com todo o seu If tempo. you're engaged to be married, Se você está noivo, já vai you se make sure casar. that you and that person have the same vision Tenha certeza que você e essa pessoa têm a mesma visão. and the same heart from God. E For o God. mesmo coração diante de Deus. The biggest lie of the enemy A maior mentira do inimigo is that person's gonna change. é que aquela pessoa vai mudar depois. And it's not true. Isso não é Like verdade. you must love them at that moment, like if they never change. Você precisa amar a pessoa daquele jeito, como se ela não fosse mudar nunca. And the Bible says not to be unequally yoked. A Bíblia diz pra gente não entrar em julgo desigual. He said, how can you, if there's a donkey and an ox, how can you be unequally yoked? É de se tiver um macaco ou um boi, como é que vocês vão se unir? And what that is when a donkey and an ox. Tá? A Bíblia diz que são duas espécies diferentes, um macaco e um boi. And the picture is this, that they're both, when they go to work, they're both working. So Quando you're eles- the ox, I'm the donkey. Eles são só o boi e ela é o macaco, eles vão trabalhar. And they put a yoke, a yoke Coloca um in the jugo, assim, um peso, né? Uma carga. and they're supposed to tread and work. E eles têm que ir ali arar aquela terra e But the trabalhar. donkey wants to play. Mas o macaco quer brincar. And he's not O strong. macaco não é And he forte. doesn't Ele quer care. fazer fala, quer Ele brincar, ele não leva. liga pra But nada. the ox is strong. Mas o boi é And he goes forte. forward. E ele vai And does adiante. most of the work. E ele faz a maior parte do And trabalho. he's saying, don't be unequally yoked Então vocês estão ali no jugo desigual, estão carregando pesos diferentes. with an unbeliever. Com aquele que não é nascido de novo, Make com o sure you have the descrente. same passion for God. Tenha certeza que vocês têm a The mesma same paixão por hunger Deus, for a God. mesma fome The de same Deus, desire to serve o Him. mesmo desejo de servir a In Deus. finances, that you're in agreement that you're going to give it to the De Lord. que nas finanças de vocês vão concordar e irão dar seus recursos para Deus. That's what we need to make sure. É disso que a gente precisa ter certeza. And if you're already married, Então se você já está casado, God knew ahead of time. Deus já sabia antes de tudo. And God knows how to work all things out for good. Deus tem como fazer tudo cooperar para o seu He bem. can do anything. Ele pode He can tudo. work all things out for Ele good. pode fazer tudo cooperar para o seu God is bem. bigger than your mistakes. Deus é maior do que seus God erros. is bigger than your mountains. Deus é maior do que suas montanhas. God knows how to work it all out for good. Deus sabe como fazer tudo cooperar para o seu bem. So I want to clear it up. I don't want to put a pressure on Então eu you. preciso esclarecer isso e que vocês não se sintam pressionados. If God's put things in your heart, Se Deus colocou coisas no seu coração, just do it according to Him. faça de acordo com Ele. In a way that the Word says and it pleases Him. De forma como a palavra diz que irá agradá-lo. Use whatever season you're in as service to the Lord. Qualquer estação da vida que você estiver, use esse momento para servir a Deus. No matter what it is. Não importa o que for. Single, Solteiro, engaged, noivo, married, casado, with kids. com filhos. Serve
Sirva ao Senhor. Serve the Sirva ao Lord Senhor. with everything you have. Com tudo que você tem. Amen? Amém? I wanted to clear that Eu up. precisava esclarecer isso. I didn't want anybody to feel like Eu that. não queria que ninguém se sentisse dessa forma. You pressionado. know, all of that doesn't matter. E se tudo isso não God importa, is bigger than it all. Deus é maior que tudo. He Ele is bigger than it é maior all. que todas as And He still coisas. knows how to work His perfect will in our E lives. Ele sabe como fazer acontecer a vontade perfeita dele nas And nossas when vidas. we do it the right way in God, E quando você segue o caminho certo em Deus, it brings so much glory to Him. isso é tanta glória que será dada para Ele. Even the hard situations, Mesmo em situações difíceis, God can turn it around, Ele pode and transformar. it'll bring so much glory E to dará Him. tanta glória para Ele, There's sua so transformação. many stories Há tantas of God histórias turning around de things. Deus transformando situações. So just let Him work in your Então life deixe Ele trabalhar na sua vida. and serve Him whatever season you're at, E sirva-o em qualquer estação da vida que você with estiver. all that you have Com tudo que você tem. and all that you are. E tudo que você é. Amen? Amém? Amen. Okay, I just wanted to clear that Era up. só uma coisa para esclarecer. Let's go over to, that's not my message. I want to talk Não era a about minha mensagem. following God's plan for your life. Eu quero falar sobre como seguir o caminho, o plano de Deus para sua vida. It's never too late. Nunca é tarde demais. It's never too late. Nunca é tarde. God's hand is not too short that He can't save. O braço de Deus nunca é curto para que Ele não possa salvar. He has no limitations. Ele não tem limitações. He's bigger than your limitations. Ele é maior que as suas limitações. He's bigger than your mistakes. Ele é maior que os seus erros. He is God. Ele é Deus. He knows how to make anything Ele sabe como fazer and qualquer how to coisa. turn anything. E And como transformar qualquer that's what coisa. He does. É isso que Ele faz. Amen. Colossians chapter 1 verse 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. And I really want to talk to you guys about knowing the will of God for your life. Eu quero falar com vocês sobre como saber qual é a vontade de Deus para a vida de cada um. You know, you could go ahead when you have it. We won't read from it yet. You could just put your A finger gente there. ainda não vai ler, marque aí com o seu dedo essa passagem. I want to tell you guys something. Eu quero contar uma coisa para vocês. You know, sometimes we get, you know, why doesn't she have a word for me? Or why isn't she prophesying to me? Às vezes você pode estar se perguntando, por que ela não veio trazer uma palavra só para mim? Ou por que ela não profetizou uma coisa para mim? Everyone else gets a word. Os outros receberam uma But I palavra da need a Lana. word. Mas eu quero uma palavra para Why mim. why did she skip over me? Por que ela passou de mim? God, don't you love me? Será que Deus não me You know ama? I need an answer. Deus, você sabe que eu preciso de uma resposta. But you know what? Você sabe The que uma coisa... majority of time, the way God speaks to us Na maturidade do tempo que Deus fala com a gente, is not through prophecy. essa maturidade não é pela It's profecia. by Him leading and guiding. A maturidade é quando Ele te conduz e te guia, Ele mesmo. And actually, you don't really want a prophecy. Então, na verdade, você não deveria querer uma profecia. Because if you have a prophecy, Porque se você tiver uma profecia, it's usually because there's going to be a major offense or attack against you. é geralmente porque você vai ter uma ofensa, um ataque grande contra você. And so you're going to have to hold on to the Word of E God. aí você se agarra naquela palavra que você That He recebeu spoke de to Deus, you. que Ele falou pra você. And so you don't have to desire that. Então você não precisa ficar desejando It's ter uma nice palavra when we have profética. It's nice when we have it. É bom quando a gente It's recebe. confirmation, É uma confirmação you know, and visions and dreams. em visões e sonhos. But the majority of times that God leads His people Mas a maior parte do tempo que Deus guia o povo dele, is not through these things. não é por essas coisas. It's through on the inside of us. É lá dentro de nós. Like what your pastor was saying, the will of God is inside of you. Que como o pastor estava falando ontem, a vontade de Deus já está dentro de você. And that's how God leads you. É assim que Deus te He guia. leads you and He guides Ele you. te guia, te leva. You can hear His voice. Você pode carregar a voz dele, você pode ouvir a voz dele. I have to go back to Thailand. Eu preciso voltar lá para Your Tailândia. pastors are going to go back home. Seus pastores vão todos para casa. And you're going to be home E você vai estar em casa with God, com Deus, alone. sozinho. And you're going to need to know how to hear Him, E você vai precisar descobrir como ouvi-lo, how to be led by Him. como ser dirigido por He ele. wants to lead you and guide you. Ele quer te levar, te guiar. You know His voice. Você conhece a voz The dele. voice of a stranger you do not follow. E a voz do estranho você não vai You seguir. know Him, He's on the inside of you. Você o conhece, ele está aí dentro de você. And the number one way He's going to lead you in your life E a maneira número 1 em que ele vai conduzir a sua vida is by the Holy Spirit on the inside of é you. pelo Espírito Santo dentro de você. And so you need to learn how to follow Him. Você precisa aprender como segui-lo. How to step and be like, okay, never Como, mind.
sinal de trânsito, sinal vermelho, sinal verde. You step out, you get a red light. Quando a gente pisa, você tá sinal vermelho. And so you don't go. Você não vai. You step back. Você dá um passo You pra don't trás. go. Você não vai. And even though it's no, Mesmo que você saiba, it might just be not now. e talvez não seja a hora certa. Maybe no's not no forever. Talvez um não 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 para sempre. It might just be not now. É um não que significa não agora. I have other things for you. Eu tenho outras coisas para você. Not now. Agora It's going to não. be better. Just wait. Vai Trust me. melhorar, vai ser melhor. Espere, confie em mim. And so if you start to go on the road of life following God's plan for your Então life, você começa a passar essa estrada do plano que Deus te dirige para sua vida. you go when you have green lights Você só vai se ver a luz verde on the inside. lá dentro de It feels você. good. It feels right. É uma sensação Not to boa. your flesh. Não é na sua On the carne. inside. É lá dentro do It, teu it, espírito. it looks right. Okay, okay. Você sente, ok, And you posso. trust that. E você confia You nisso. trust God on the inside of Você you. confia no Deus dentro de You know você. Him. Você o You conhece. trust that inward leading. Você conhece esse direcionamento interior. And I love this age. I love Eu amo this. essa idade, essa época da vida I que love vocês that estão. I have this time with you. Eu amo ter esse tempo com Because you're going vocês. to make major decisions in your Porque life. é nessa época que vocês vão tomar importantes decisões na And vida de you're not going to vocês. have a pastor to prophesy over you all the E time. vocês não vão ter um pastor para ficar profetizando para vocês toda hora. You're going to have to make these decisions. Vocês mesmos vão ter que tomar essas And the decisões. way you're going to make these E a decisions maneira que vocês vão is tomar by essas the decisões leading of the Holy é Spirit on the serem inside dirigidos of pelo you. Espírito Santo dentro de vocês. You know, when I was getting ready to go, when I graduated Bible school, I thought I'd work in Sao Paulo Então, quando eu me formei na escola bíblica, eu pensei que eu iria para São Paulo with the street children in Brazil. trabalhar com as crianças de I rua told no Brasil. everybody, I'm going to Brazil. Eu I'm contei going para to todo mundo, eu Brazil. vou para o Brasil, eu vou para o When I Brasil. graduate, I'm going to Quando eu me Brazil. formar, eu vou para I'm o going to Brasil. work in Sao Paulo with the street Eu ia children. trabalhar em São Paulo com as crianças de rua. There was this missionary, this Church of God missionary, Tinha um missionário da Assembleia de and he Deus. had a home for these children. E ele tinha já um lar para essas And I crianças. filled out all the application. E eu preenchia todos os formulários. I read everything, a big packet. I read everything. Eu li tudo, o pacote de informações completo. And I was getting ready to mail it in. E eu estava preparando para enviar pelo correio. And I was taking a shower on the day I graduated from Bible E school. eu estava tomando banho no dia que eu me formei na escola That night bíblica. was my big graduation. E aquele dia era o dia da minha formatura, era um dia muito legal. And God spoke to me and He said, don't go. E Deus falou comigo e disse, não vá, It's not time. ainda não. And He said, you're going to stay in Tulsa one more E year. ele disse, você vai ficar em Tulsa, Oklahoma, mais um ano. I started Eu crying. comecei a chorar. I said, God, no. Não, Deus, I want to eu go. quero ir. I said, you told my friends to go here, go there, and they're complaining. They don't even want to go. E você disse já para os meus amigos ir para um lugar e para o outro, e eles estão reclamando, não querem ir, eu quero ir. I said, take their call and give it to Eles me. que pegam o chamado deles e dê para mim, porque eu quero ir. And I said, here am I, send E me. eu disse, eis, estou aqui, envia-me a mim. And you're not sending E me. você não está me enviando. And last time I checked, the Bible said the laborers are few. E eu vi na Bíblia que são poucos os trabalhadores. And I said, I'm a E laborer. eu disse, eu sou trabalhadora, me manda, me manda. And I was E crying. comecei a And chorar. even on my graduation, it wasn't a happy day. Então aquele dia da minha formatura não foi um dia feliz para mim. And so the only thing that was happy was I didn't graduate high school. My first graduation was Bible school. Então eu não cheguei a me formar no ensino médio. A minha primeira formatura de verdade foi na escola bíblica. And so that was the only happy thing in my life. Então foi o único momento assim tão feliz na minha vida. So I stayed behind. E eu fiquei ali atrás. And God, I ended up working for some missionaries. E Deus Deus trabalhou na vida de alguns And God missionários. told me clean their toilet, clean their houses. E Deus falou comigo, limpe as casas desses And missionários. they traveled all over and preached the gospel. Eles viajam o mundo inteiro pregando o evangelho. And when I would pray for them, I'd scrub their toilets and pray for them. Então eu ficava limpando o banheiro deles e orando por eles. And one day I said, God, I graduated Bible school to scrub Eu toilets. falei, Deus, eu formei na escola bíblica para ficar limpando o banheiro de missionário. But I loved it, you know? Eu I loved it. adorava, tudo bem. I didn't have any money, but I had, my hand, so I can sow into the mission field. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha minhas mãos para semear no campo missionário. And I knew one day I would go. Eu sabia que um So dia eu this is ia. the way I could sow my seed into Então foi them. assim que eu fui plantando It's minhas sementes, nation. limpando o banheiro, You know? para as nações. And then not too long after they came to me. Então não demorou muito tempo e eles vieram
até mim. And they said, Lana, we had a dream. Eles disseram, Lana, nós tivemos um sonho. And we heard the screams of children. E nós ouvimos os choros e os gritos das And crianças. we're going to start a home. E vamos começar um And lar. it's going to be called Not Forsaken Children's Home. E vai se chamar Lar das Crianças que Não Foram Abandonadas. And they said the first one's going to be in Thailand. Eles disseram, o primeiro vai ser na The Tailândia, second one's Mexico. o segundo no México, The third one's Africa. o terceiro na And África the fourth one's Brazil. e o quarto é Brasil. No And he Brasil. said, and all I heard was Brazil. Eu sou do Brasil, Brasil. And they said, and you're supposed to go. E eles disseram, e você vai. And you're supposed to be over our homes. E você vai estar lá nesses lares. I said, okay, I will commit Is 2 this months okay? in Thailand, Então eu vou fazer 2 meses na 2 Tailândia, months to Mexico, 2 meses no 2 México, months to 2 Africa. meses na But when África. I get to Brazil, Mas quando eu chegar no I'm Brasil, going to live there. eu vou morar lá. That was my plan. Era o meu plano. 12 years later, 12 anos I depois, finally got to Brazil. eu finalmente cheguei aqui. And there's a lot in between. Teve muita coisa aí But nesse God ínterim. needs, you need to be led by God. Você precisa ser conduzido por You Deus. need to know on the Você inside precisa saber lá dentro de how to você follow Him, como how segui-lo, to trust His voice, como confiar na voz dele, how to trust His leading on the inside. como confiar em como ele te guia. Because that's going to be the number way He leads you for your life. Porque essa vai ser a principal maneira que ele vai te And that's the number liderar. one way you make decisions. E essa é a maneira certa de tomar decisão. By that still small voice. Aquela voz suave, calma, By the leading. que vai estar te liderando, te guiando. I know I told you a lot about dreams and visions. Vocês sabem que eu falei muita coisa para vocês sobre And visões times e that God sonhos. spoke to me. E às vezes que Deus falou comigo. But you have to remember, Mas você precisa se lembrar that was over a span of 12 years. que essas coisas que eu falei foram durante 12 anos. Actually, 16 years. Is when I say. 16 anos desde que eu fiquei salva. 16 years. 16 anos. 60, so that, you know, because you might think, oh, well, God always giving her visions and dreams. Você pode and achar que esse prophecies. tempo todo Deus só ficava toda hora dando Why visões, does sonhos, God give me these profecias. things? Como se ela só fosse dando isso I'm nada telling mais. you, that's over 16 Mas years. foi durante 16 anos. But the number one way He's led me Mas a maneira número 1 que ele me guiou is by the inside, foi por dentro. by the inward witness, Foi pelo testemunho by the interior. Holy Spirit. Foi pelo Espírito Santo. If you've been born again, Se você nasceu de His novo, Spirit is on the inside o of you. Espírito dele está And dentro you de can você. trust the Holy E você Spirit. pode confiar no You can Espírito trust His Santo. leading. Você pode He will confiar no not que let te you guia. fail. Ele não vai deixar He você will not falhar. let you make the wrong Ele choice. não vai deixar você fazer as escolhas But you erradas. have to follow that Mas leading. você precisa seguir You o have que to te follow guia. that Holy Você Spirit. precisa seguir esse And you'll Espírito Santo. know. Você sabe. You'll know. Você vai saber. And it might look on the outside, why? This thing looks perfect. Why isn't she doing this? Por fora, as pessoas podem achar, poxa, isso é perfeito, por que ela não está fazendo And isso? everybody will tell you. E todo mundo vai ficar te But you'll dizendo. know on the Mas inside. lá dentro I você don't have sabe. peace about it. Eu não tenho paz em relação a essa It's not decisão. right. Não, pra mim No não está matter what encaixando. anybody says. Não importa o que eles falam. You have to follow what God Você speaks precisa to you on the seguir o que inside. Deus fala pra você dentro de você. I'm not saying you don't listen to wisdom. Eu não estou dizendo que você não vai ouvir os conselhos, a sabedoria dos You outros. listen to wisdom. Você ouve a sabedoria God's dos given outros. you pastors. Deus te deu He's pastores, given you counselors. te deu You conselheiros. listen to wisdom. Você os ouve, você ouve a sabedoria I'm deles. not saying that. Mas não estou dizendo But I'm isso. saying God will lead you. Estou dizendo que Deus vai And te He'll guiar. guide you. E Ele vai te guiar. And you have to trust that you know His voice. Você precisa confiar e saber que você conhece, That reconhece a you voz know dele. Him. Que você o reconhece, você o conhece. I'm going to tell you a story. Vou te contar uma I'm going to história. be very open with you right Eu, now. eu vou me abrir muito com vocês I'm going to agora. tell you my secrets. Olha, gente, são meus segredos. That's what I hate, you know, because when I preach, I have to tell my Eu life. fico numa situação esquisita porque quando eu prego eu preciso falar da minha All my vida. mistakes, you know. Meu Deus. And people laugh at me. As pessoas estão rindo de mim. You know, but it's okay. It's for Tá tudo God. bem, é pra Deus. But there was one time Mas teve uma vez, I was dating this guy, eu tava namorando um cara. and he was a preacher. E ele era um pregador. He went to the same Bible school I did. E era da mesma escola bíblica que eu. He did big crusades in India, all over. Ele fazia cruzadas evangelísticas na Índia, em todo lugar. Thousands and thousands of people got saved. Milhares de pessoas eram salvas. Miracle crusades. Eram cruzadas de We milagres. saw many miracles. E ele viu muitos A milagres. great preacher. Era um grande And pregador. if you looked at his website and his ministry, Se você olhar o site dele, o ministério dele, he looked like the male version of me. ele parece a versão masculina de mim, muito parecido And comigo. so you would think that we would make the perfect couple. Você podia achar que a gente era o casal perfeito. And everyone outside said, you will make the perfect
perfect couple. Todo mundo dizia, vocês são um casal perfeito. Everyone said that. Todo mundo falava isso. But on the inside, Mas lá I dentro, didn't have peace. eu não tinha paz. I just didn't have peace. Eu não, simplesmente não tinha paz. I was driving one day. Eu estava dirigindo um I said, dia. God, what's wrong with me? Eu disse, Deus, o que tem errado I'm so comigo? happy. I love life. Eu estou tão feliz, eu I amo minha love vida. you. You know. Eu te amo, Deus. And I said, what's going Eu on? disse, qual o problema? And he said, you know. E ele disse, você sabe qual o And problema. I said, I don't have peace. E eu disse, eu não tenho paz. I don't have peace. Eu não tenho paz. And I haven't. Wow. I didn't even realize it, but I don't have peace. Eu nem tinha percebido, mas realmente não tinha paz. And it shouldn't be like this. E não tinha que ser desse jeito. Because if you're in the will of God, Porque se você está na vontade perfeita de you Deus, don't question things. você não fica se questionando das You coisas. just know it's the will of God. Você sabe que aquela é a vontade de Deus. You have a confident knowing. Você tem um conhecimento, você This tem is uma the will. confiança. This is the will of Você God. sabe que é a vontade de Sometimes Deus. you don't even need to pray about it. Às vezes você não precisa nem orar para perguntar. When that person came to me and said, and you're going to go to Thailand, you're going to go to Mexico, you're going to be over our homes, when he came to me and told me that, Quando essas pessoas vieram para mim e disseram, você vai para Tailândia, México, África, I didn't even pray about it. eu nem orei sobre isso. I knew Eu sabia, God não. had been talking to me. Eu sabia que Deus vinha I falando knew comigo it já was the sobre will of isso. God. Eu sabia que era a vontade I de didn't Deus. even have to go and Eu pray. nem precisei orar sobre isso. I knew Eu já sabia God was saying go. que Deus já estava dizendo, I vai. knew God had said this is the time. Deus estava falando, essa é a hora. Now you go. Agora você I vai. knew it was the will of Eu God. sabia que era a vontade de When you Deus. have to question things Quando você tem que ficar questionando, and say, is perguntando this muito, the will of God? Is this the will of perguntando, será God? que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Usually it's not. Você já devia saber que já não é a vontade de Because Deus. you'll know. Porque você vai The já Bible vai says saber. that you have an anointing from the Holy One. A Bíblia diz que você foi ungido pelo Santo de And Deus. you know all things. Então você vai saber todas as coisas. You know Você on saberá the inside. lá dentro de você. This is the way of the Lord. Este é o caminho do Senhor. Walk ye in it. Ande nele. You'll just know. Você já vai saber. And so I didn't have peace. Então eu não tinha paz. And so I said, well, Eu disse, I gotta do what I know to do. preciso fazer o que eu tenho que fazer. And I called him. E eu liguei para We were ele. preaching in two different churches. Nós estávamos pregando em igrejas diferentes. And Ele he uma na was outra. preaching at my friend's church. E ele estava pregando na igreja da minha amiga. And it's Saturday night. Num sábado à Before noite. we had to preach in the morning. E no dia seguinte a gente ia pregar juntos de manhã. I said, I can't preach without peace. E eu falei, eu não posso pregar no dia seguinte sem ter paz no meu coração. And so I called on Saturday night. Então eu liguei para ele no sábado à noite. And I said, I can't. I can only be your friend. E eu falei para ele, já não dá mais, eu só posso ser sua amiga agora. I don't have peace. Eu não tenho paz. And he said, you're crazy. E ele disse, você tá doida? You're missing God. Você está perdida. This is the will of God. Essa é a vontade de It's Deus. perfect. É We're going to perfeito. go all around the world and preach the Vamos gospel. pelo mundo inteiro pregar o We're evangelho. going to be the perfect team. Nós teremos uma equipe You're perfeita. really missing God. Você está perdendo o que Deus You tem. need to pray more. Vamos precisar orar mais. You're just too picky. Você está se escolhendo demais. And even my family, Até minha they família. always tell me I'm too picky. Eles sempre dizem que eu escolho demais. He's a Eu sou good muito man. exigente. He's- Ele é um homem bom. You're too picky. You're getting too old. Você é exigente demais, você está ficando mais velha. And so, anyways, I said, okay, whatever you say, but I have to do this. I Eu have disse, to obey tudo what bem, my spirit is saying. Não importa o que vocês dizem, eu preciso obedecer ao que o Espírito está me dizendo. And so the next day, Então no dia I seguinte, preached at the church, eu preguei nessa igreja and he preached at my friend's church. e ele pregou na igreja da minha And my amiga. friend called me, E minha amiga me ligou. and he's a pastor, E ele é um pastor. and his wife, he was my youth pastor. Ela me ligou, quem me ligou era uma amiga que eu tinha um pastor de jovens, era Long meu time pastor. ago, when I first got saved, Ele tinha sido meu pastor de jovens He was há muito my tempo youth atrás. pastor. Ele tinha sido meu pastor de him and jovens. his wife. Ele e a So esposa they know me very me well, conhecem bem. and I know them for a long time. Eu os conheço há muito tempo. And they said, Lana, you're crazy. Esse Lana, você tá He louca? was an incredible preacher. Ele era um pregador incrível. It was amazing, the service. O culto foi maravilhoso. You're too picky. Vocês dois são exigentes demais. This is a perfect couple. Poxa, vocês são um casal perfeito. You're too picky. Vocês estão exigentes You need demais. to listen to me. Para, Lana, de ser exigente. Me ouça. Lana, you're missing God. Você está perdendo o que He's Deus an tem. amazing preacher. Ele é um grande pregador. And after I just said, I have to follow God. E eu disse, não, gente, eu preciso seguir a I Deus. have to follow my heart. Preciso seguir o meu My coração. spirit on the O meu inside. espírito lá dentro. I don't have peace.
eu não tenho paz agora. And so I stayed with my decision. Então eu me agarrei com essa decisão. 1 month later, E um mês depois, I found out eu descobri that same preacher man, que aquele mesmo pregador, daquele homem, he got scared I was going to break up with him, so he started dating a girl in another state. ele já estava com medo de que eu ia terminar com ele, já tinha começado a namorar uma outra menina em outro estado. And then after I called my friend, I said, "You think I made a mistake now?" Aí eu liguei pra minha amiga assim, você agora acha que eu errei, que eu fiz um erro, terminar com ele? God will protect you. Deus vai te proteger. God knows Deus the sabe. beginning from the end. Ele já sabe o início e o And He final. only wants the best for your Ele life. só quer o melhor para sua vida. And I always say these, I had a word the other day, E eu sempre digo isso, eu tive uma palavra no outro a very dia. specific word for somebody. Uma palavra muito específica para uma But pessoa. I want you all to hear it. Eu quero que vocês a ouçam. Sometimes we think when we get rejected from something, Às vezes a gente acha que quando a gente foi rejeitado por alguém por alguma coisa, maybe an application to a school, ou assim, alguma inscrição a para estudar em algum lugar, relationship, ou um a relacionamento, friendship, ou uma or amizade, something, and we get rejected. e a gente foi rejeitado. We take it as rejection. We take it so personal, A gente recebe aquilo como uma rejeição, a gente leva muito pro lado pessoal. like something was wrong with us. Como se tivesse alguma coisa de errado com a gente, que a gente não But foi. God's saying it's not rejection. Mas a Bíblia diz, não é rejeição. It's my hand for your protection. É minha mão para a sua proteção. It's my hand for your É minha protection. mão ali protegendo você. If you let Him, Se você se você deixar, He'll protect you. Ele vai te proteger. He'll protect Ele you. vai te He was proteger. leading me. Ele estava me On the conduzindo. outside, it looked crazy, Por fora parecia uma coisa muito doida. but on the inside, Mas lá He dentro, spoke to me. Ele falou He was comigo. leading Ele me. estava me You guiando. have to trust that. Você precisa No confiar matter what nisso. it looks like, we don't walk by sight. Você precisa acreditar. É por fora, nós não andamos pelo que nós vemos. We're led by our Nós spirit, somos conduzidos We're pelo led nosso by our espírito. heart. Somos conduzidos Not pelo our nosso emotions. coração. Não nossas emoções. our inward man. Nós somos dirigidos Spirit pelo of God homem inside interior. of us. O Espírito do We Senhor dentro de live. nós. That's how we É live. assim que a gente vive o nosso We jeito de live by viver. the Spirit on the inside of Nós us. vivemos através do Espírito We que está make dentro all de nós. decisions Nós tomamos decisões. by the leading of the Holy E Spirit. as decisões certas são On the guiadas pelo inside of Espírito us. Santo que está dentro de nós. Even the simple things. Até as coisas mais simples. You know, Daisy gave me this very heavy winter coat. Sabe, a Daisy me deu um casaco assim de And inverno she said, muito it's very pesado. cold, take it. E ele falou, ah, lá tá muito frio, And, leva esse I casaco. thought, oh my, you know, it's good. I thought in my head, it hasn't been cold this whole time I've been here. Eu pensei, ah, não fez frio esse tempo todo que eu tava aqui. I'm not going to take it, it's too Não vou big. levar. I don't é have room grande. in my Não tem suitcase. espaço na minha I'm not mala. going to take it. Não vou levar. I was walking out the door, E tava saindo pela porta. and the Spirit of God said, take the coat. E o Espírito de Deus disse, leva o casaco. I said, okay. It's okay. I grabbed the coat. Quando eu peguei o casaco. As soon as I got here, it was freezing. Quando eu cheguei aqui, tava congelando. And Tava I muito just kept frio. saying, thank God I have this coat. Thank Eu God I falei, have ai, this graças a Deus que eu tô com esse casaco. Graças a Thank you Deus. for leading me. Thank you for Obrigada, guiding Espírito me. Santo, por me guiar, por me He wants dirigir. to lead you and guide you, even the little things. Ele quer te dirigir, te guiar até nas coisas pequenas. Because then if you obey in the little things, Porque se você obedecer nas coisas then He'll speak pequenas, to you the big e aí ele things. vai te falar sobre coisas grandes. When that little girl came up to me begging, E quando essa garotinha chegou até a mim implorando, and she said, come with me, come with me. e ela disse, vem comigo, vem comigo. A street child. Era uma garota de rua. And the Lord said, go with her. E Deus falou, vai com ela. And from there we rescued a girl, E lá nós resgatamos an uma 8-year-old menina. girl, Uma menina de 8 for anos. $24. Que estava ia ser vendida por She 21 was going to be dólares. sold that day at 4 o'clock. Ela ia ser vendida naquele dia, às 4 da tarde. I went with her at 1 o'clock. E eu fui lá buscá-la 1 da We got tarde. her just in time. E nós conseguimos pegar lá a If tempo. you follow His leading in the little things, Se você seguir a direção dele nas He'll pequenas be able coisas, to speak the big things to ele you. vai conseguir, ele vai confiar e falar coisas grandes para We're vocês. led by the inside. Somos dirigidos pelo interior. Trust what He's speaking to you. Confie no que ele está It falando doesn't matter para você. what it looks like on the Não outside. importa o que estiver parecendo ser do lado de fora. Amen. Amém? He knows. Amém, ele sabe. Okay, Colossians, are you there? Did your Vamos lá, finger still Colossenses. there, or did your finger get tired? Colossians 1, verse 9 through 14. Colossenses 1, Verse 9 through 14. Colossenses 1, versículo 9 a Chapter 1, 13. verse 9 through 14. Até o 14. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. So this is what you do. Então é isso que você vai fazer. Somebody taught me this Alguém me ensinou isso when I aqui, first got saved. logo que eu nasci de novo. And they said, you want to know the will of God for your life? E eles disseram, você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Pray these prayers over your life. Então você vai orar essa oração sobre a sua vida. They're called Paul's prayers. São chamadas as orações de Paulo. But you put your name in it. Só que você vai colocar o seu nome nessas orações So aqui. it would say like this. Então parece assim. For this reason, we also that you may walk worthy of the Lord, that I, Lana, may walk worthy of the Lord. We'll start from the beginning. Então vamos começar no início, a gente vai colocar o nosso nome. Verse 9. Então versículo 9. And it says, and you just repeat after me, okay? It says, and to ask that I, Lana, will be filled with the knowledge of His will. Então por essa razão, eu, Lana, desde o dia que eu vi, serei cheia do pleno conhecimento da sua vontade. In all wisdom and spiritual understanding. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. That I, Lana, may walk worthy of the Lord. Para que eu, Lana, possa viver de modo digno do Senhor. Para seu inteiro agrado. Being fruitful in every good work. Frutificando em toda boa obra. And increasing in the knowledge of God. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Strengthened with all might. Sendo fortalecida com According todo to o His poder. glorious De acordo power. com a glória da força da sua You glória. put your name in there. Você coloca o seu nome nesses versículos. You know, like you understand, so right here where it says that you, instead of you say your name. Então, onde está escrito para que sejam fortalecidos, está dizendo botar o seu nome. Para que eu seja, você põe o seu nome. You do it. Do an example. Okay. Por exemplo, para que eu, Maria Clara, por exemplo, seja fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória. Por exemplo, aqui, eu vou começar do 9, vou dar um exemplo aqui com a Maria Clara. Por essa razão, também eu, Maria Clara, desde o dia em que o ouvi, eu não paro de orar. Então, aqui, apóstolo Paulo, não paro de orar por vós, vou pedir e peço que eu, Maria Clara, transborde do pleno conhecimento da vontade, de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eu, Maria Clara, viva de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, e eu frutifique em toda boa obra e cresça no pleno conhecimento de Deus, para que eu, Maria Clara, seja fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que me fez idônea, digna, para a parte que me cabe na herança dos santos da cruz. So you understand? Do you understand? Entenderam como é que faz You essa put oração? your name in Você it. coloca o seu nome na primeira pessoa. And you pray this prayer for your life. E você ora essa oração para a sua vida. That you be filled with the knowledge of His will. Para que você esteja cheio da plenitude do conhecimento In da sua all vontade. wisdom and spiritual Toda understanding. sabedoria e entendimento espiritual. If you don't know what His will is, Se você não sabe qual é a vontade you dele, pray this prayer. você ora essa That He oração would aqui. fill you with the knowledge of His will. E ele vai encher você com In conhecimento da all vontade spiritual dele. wisdom and De todo understanding. entendimento espiritual. That you may Sabedoria. walk worthy of the Lord. Para que você possa andar digno Fully do pleasing Senhor, Him. para o seu inteiro agrado, Being fruitful in every good work. e frutifique em toda boa obra. You understand this? Vocês entenderam? Does it make sense? Faz sentido? Okay, this is what I want you to do. Então é isso que eu quero que vocês façam. Stand up Vamos nos levantar with your Bible, com a sua Bíblia. and I want you to read it out loud. Eu quero que vocês orem em voz alta. We're starting in verse 9. Vamos começar no versículo But 9. then put your name in it, Você vai colocar o seu nome. and you pray for yourself. E ore por você mesmo. com esse This versículo. scripture. Coloca essa passagem So bíblica. wherever it Coloque says seu you, nome. put your name. Toda vez que a palavra você, voz, né, aqui na nossa, você vai botar você, né? Okay, you understand that? You ready? Okay, start from verse 9 Vamos versículo 9. and then through 13. Então, por esta razão, não cesse de orar por mim e pedir que eu, seu nome, transborde de pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eu, Janine, viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que eu, Janine, frutifique em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, para que eu, Janine, seja fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda perseverança e longanimidade com alegria. Eu dou graças ao Pai, que Ele me fez idônea a parte que me cabe da herança dos santos da honra. Ele libertou a Janine do império das trevas e transformou a Janine, transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção, eu tenho a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sobre o céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Gente, desculpa, eu passei, tá? Soderias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Amen. Amém. Amen. You can sit down. Vocês podem se sentar. You just pray that over your life. Então vocês vão fazer essa oração por vocês mesmos. Pray the word of God over your life. Orem a palavra de Deus para a vida de Put your vocês. name in there. Coloquem seus nomes. Pray those prayers. Orem essas orações. I challenge you. Eu desafio Pray vocês. those prayers Orem essas for orações 1 month por um mês. and see what God E does. veja só o que Deus vai fazer. 1 month. Um I mês. have a challenge for you. É um desafio I want para you to vocês. Facebook me and tell me what Eu happened. quero que vocês mandem mensagem no Facebook me contando o que aconteceu depois, tá? One more prayer. Janine, fala pra Lana que a gente lá na igreja, a gente já tem essa oração impressa. Our church, we have this prayer Oh, in pretty. oh, praise Pastor God. Eliel fez esse- Yes, a very minha good. oração, né, We querido? same spirit, same É o mesmo heart. espírito, estamos no mesmo espírito, que bom, o mesmo coração. And so does this have the Ephesians prayer? Essa é a oração de Efésios. Sim. It's Ephesians? Efésios, Colossenses. And Ephesians mixed together. É, Praise Efésios, God. Glória a Deus. Every single one of you have this, right? Vocês todos têm essa oração aqui? Right? Every Quem single one of you tiver prayed pegado- this, right? Vocês olhem isso aqui, então. Okay, every day for a month. Todo dia, por um mês. Olha Every essa day oração for a aqui. month. Todo dia. Oh, then I don't have to read the next scripture. Ah. You already have this. Não This mais is falar, vocês já awesome. têm. Isso é incrível. I love it. Adorei. Every day for a month. Todo dia, tá, gente? Por um mês. Commit to me E depois that vocês me you're going to pray digam. this prayer. Então, vocês vão orar essa oração aqui. You'll see God will show you things. Vocês verão que Deus vai mostrar coisas He'll pra reveal vocês. to you. Ele vai revelar. I started praying this, and that's when God just started showing Eu me. comecei a orar isso aqui, Deus começou a me mostrar coisas. Yes, good. Oh, same heart, same Ai, que spirit. bom, Yes, estamos todos no espírito. yes. Yes. Proverbs 20:27. Provérbios 20 e 27. I'm going to tell you another story I'm going to tell myself again. Já vou contar outra história de mim mesmo de novo. I don't know. I think it's our age group. All of it is love stories, you know? Naquela cidade, a gente só conta histórias assim, de relacionamentos. Proverbs 20:27. Provérbios 20 e 27. In it. Okay. Yeah, Proverbs 20:27. Então, Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo e mais íntimo do corpo. The Spirit of God on the inside of you. É o espírito do Senhor dentro de você. It's like it'll show you. You'll know. É como ele vai te mostrar, você vai saber. You'll know what's right. Você vai saber a coisa You'll certa a know what fazer. to do. Você vai saber o que You'll fazer. just know. Você simplesmente vai saber. I love it when people say, I say, how do you know that that was your mate? E eu adoro ouvir quando eu pergunto assim, como é que você sabe que essa é a pessoa certa pra você? And they'll say, I never saw them before. Even though I knew who they were, I never, with my natural eyes, saw them. E assim, às vezes a pessoa nunca conheceu a outra, nunca viu com os olhos naturais. But then one day I just knew. Mas um dia eu simplesmente soube. I love that. Eu adoro Because ouvir it's just histórias. new. Lá dentro eu You know, sabia. on the inside, a light went out. Lá It went out. dentro uma luz se acendeu. You know, it says the Spirit of God is a candle of the Lord. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, It's a o Espírito é a lâmpada do Senhor, o A Espírito do light on the homem inside of you. é a lâmpada do Senhor, é uma And lâmpada dentro de that você. light leads you and guides E you. essa lâmpada dentro, ela te guia, ela te conduz. You know, and sometimes if you go by what you know that isn't right just as much as what you know is right, you know? If you know something's not right, then that's you're being led to. Então, quando você sabe que uma coisa não está muito certa, está esquisita, está errada, Deus também está te guiando desse jeito. Another love story. Outra história. There was another time the Lord told me not to date in Bible school. Tinha uma outra época que o Senhor me falou para eu não namorar durante a escola bíblica. And so when I got out of Bible school, Então, quando eu saí da escola bíblica, I dated. eu namorei. the year after Bible school. No ano depois da escola bíblica, eu comecei a namorar. And again, somebody in ministry,
ter de novo uma pessoa no ministério very much did crusades, e que fazia muitas same cruzadas, Bible school, meio de escola bíblica. had a position, paid position in the ministry. E ele trabalhava no ministério de uma maneira profissional, ele era pago, tinha um salário para isso. Very nice guy. Era um cara muito Came legal, from a nice family, uma família boa, and he was already in the ministry. e ele já estava no And ministério. a very strong ministry that preached the gospel. Era um ministério muito forte que levava o So evangelho. believed in miracles, believed in Ele healing, cria milagres e curas believed in the Holy no Spirit. Espírito Santo. And so I was dating him, E eu tava namorando, but then I knew towards the end, I said, no, something's not right. e aí eu, lá dentro eu pensei, não, tem alguma coisa errada. But my mind would say, but he's such a good guy. Mas a minha mente dizia, esse cara é tão legal, The same ministry. mesmo ministério. You know, and why? It's the same. We're the same. Poxa, mas por que? Nós somos a mesma coisa, do mesmo jeito. And one night, I was driving back to my place. E um dia eu tava dirigindo de Oh, volta no, pra no, minha no, I'll casa. tell you what happened before. Não, peraí, eu vou falar uma coisa que aconteceu antes disso. So we were driving. He said, I want to drive. I want to take you somewhere. Ah, tá. Ele disse, eu quero te levar, quero dirigir e te levar num lugar. And in Tulsa, where the Bible school was, E em Tulsa, onde fica a escola they bíblica, have this old area and it has pretty houses, very nice existe uma houses. área assim, uma cidade bem antiga, um bairro bem antigo que tem casas Beautiful lindas, houses. são muito bonitas. And so we were driving, E a gente estava ali no carro. and he said, how do you like that house right there? E ele disse, você gosta daquela casa ali? And I said, oh, it's Ele nice. disse, ah, legal, Pretty bonitinha. house. É linda. He said, okay. Ele disse, ok. And he just smiled. E ele sorriu. And I didn't think about it. Eu não pensei I nada didn't assim think na hora. about anything. Não pensei em relação a nada. And then I just said, yeah, it's a nice Eu house. falei, legal, que casa linda. And so la la la. So happy, you know. Tão feliz. and so anyways, I was driving home. E quando eu tava dirigindo de volta pra And the casa, Lord said He asked you about that house because He's going to buy it. e o Senhor me falou, ele está te perguntando em relação àquela casa porque ele vai comprar essa casa. And He said, you have to break it off now. E ele disse, eu preciso terminar agora. And then I was driving, E eu tava and He dirigindo, showed me a vision. e o Senhor me deu uma visão. And I had an open vision. E eu tinha a visão aberta. And my eyes were still open, E meus olhos eles And estavam I'm still abertos. driving. Eu ainda estava but I dirigindo. saw. Mas eu vi. And I saw I was in that house. E eu me vi dentro daquela casa. And I was on the bed, E eu estava ali na and I cama. was curled up like a baby, and I was crying. E eu estava assim, curvada como um bebê, e estava chorando. And all the thoughts in my mind, E todos os pensamentos na minha I was saying, what if I would have just waited? E eu pensava assim, se eu And tivesse fulfilled esperado. and done what God told me to do. Se eu tivesse feito o que And, Deus me and falou. what if I would have just, held on and I would have went to the mission field and saw all these O things. que aconteceria se eu tivesse esperado e fosse para o campo missionário e visse tanta coisa? I would have went to this country and this country, E eu pensei, eu queria ir nesse país e nesse outro país. And I just had all these regrets. E eu tinha assim, muito And I arrependimento. was crying on the Eu bed, ficava chorando, like a baby, como you know? um bebê chorando. And I knew Eu sabia, at that moment, naquela hora, if I would have married him, que se eu tivesse casado com I ele, wouldn't see what I had seen in my life. eu não iria ver o que eu via acontecer na minha And I vida. wouldn't fulfill all the will Eu of não God for my life. cumpriria tudo que Deus tinha para mim. And so it was the hardest thing. Então foi muito difícil. I was crying because he was a very nice guy. Porque ele era um cara tão legal. And so, but the next day, Mas no dia I seguinte, was crying. eu chorava, And I said, I chorava. have to tell you, E eu disse, eu preciso te falar. I can't marry you. Eu não posso casar com você. I'm supposed to go to the mission field. Eu vou pro campo missionário. And I'm going to go, I have to go alone. Eu preciso ir sozinha. And he didn't understand. E You ele know? não entendeu. He said, I don't understand all of it. I'm called to ministry too. E ele falou, não entendo, eu também fui chamado para o I'll go ministério. with you. Eu vou And I said, contigo. no, I'm supposed to go E ele alone. disse, não, eu preciso ir sozinha. And so I tell you, Então, estou I dizendo know, para and vocês, to this day, até hoje, he works in a bank. He works in a bank. ele trabalha, agora está trabalhando num banco. He's not even in ministry. Ele nem está mais no ministério. He works in a bank. Ele trabalha num banco. You know, God knows. Você sabe, Deus já sabe And antes. sometimes we look at the Às situation vezes a gente olha uma situação, and we say, it doesn't make a sense. gente acha, não faz o menor It's sentido. perfect. É tão But perfeito. God knows. Mas Deus já And the sabe. decisions you need to make, E as decisões que você precisa you tomar, need to make them by the inside. você precisa tomar essas The decisões inward witness, por dentro. the peace of God, Na paz de Deus, the leading of God. sendo guiado por If Deus. you have any questions, Se você tiver qualquer questionamento, hold off. segura, Wait. espera. It's a red light. É um sinal Don't vermelho. go any forward. Não vá If adiante. you have any doubts, any Se você tiver check, qualquer dúvida, if qualquer you go, sombra de dúvida, você vai like dizer, that, don't go. Red light, não red vai. light. É luz vermelha, luz Just vermelha. wait, não vai. wait. Sinal vermelho, não vai. And maybe it's
But just trust God. Confie em Deus. You know, Pastor Elliot was telling me Então o pastor Hélio está me falando he wanted to go to Bible school for 8 years. que ele já queria ir para a escola bíblica 8 anos antes dele ter 8 ido. years. Durante He 8 had anos this dream. ele já tinha aquele sonho. And he didn't go. E ele não 8 foi. years. He didn't have money, he 8 didn't anos have não a tinha job, dinheiro, tinha coisa do trabalho dele, kids, all of it. criança, tudo. 8 years. 8 God anos told him he was going to go to que Bible Deus school. já tinha dito que ele ia para a escola And when he bíblica. was at Bible E school, quando ele chegou he lá, said, God, why did it take me 8 years to get here? ele perguntou, Deus, por que levou 8 anos para eu chegar It's aqui? been in my heart for 8 Tem years. estado isso no meu coração há 8 anos. Why did it take so Por long que demorou tanto for this dream to come to para pass? que esse sonho acontecesse? I don't understand. Eu não estou entendendo. And he said, because it wasn't just for you, I was waiting for Rodrigo and Rico so E that ele they could disse, go to Bible não school. era só para você, eu estava esperando o Rodrigo e o Ricardo estarem prontos para também assistirem aula na escola bíblica. You see, God has a perfect plan. Vocês viram? Deus tem um plano And now the whole perfeito. family's serving E God. agora a família inteira está servindo a And Deus. in the E ministry. estão no It ministério. wasn't just for him. Não era só para It's for ele. his children. Era para os And filhos dele também. Isabella went to Bible school. E a Isabela depois também foi para a You see, escola God had bíblica. a plan. Deus tinha um He plano. only saw this. Ele só viu isso I want aqui. a little piece. Pedaço I want to go to pequeno. Bible school. Eu quero ir para a He escola just saw that bíblica. little piece. Ele só viu esse But God pedaço. was even greater. Mas Deus era maior. And he said, no, I want your whole family E ele serving viu you. que era sua família inteira And your whole servindo. family in the Sua família ministry. inteira no It's ministério. bigger Sua família than inteira. you. A sua família inteira é mais do que você. Amen? Amém? You see in part. Vocês veem só You parte, see um very pedaço. little. Vocês estão vendo That's why you mais can't pequeno. trust what you see. Então não dá para confiar no que você You vê. have to trust on the Você inside. precisa confiar no que está lá That you know dentro. him. Aqui você vai That he'll conhecê-lo. lead Que you. ele vai te That guiar. he'll guide Que ele you. vai te He conduzir. only wants the best for you. Isso aqui é o melhor para você. That he'll show you what to Ele do. vai te mostrar o que He'll fazer. speak to Ele you. vai falar para He você. he wants to speak to you more than you want him to speak to you. You know? Ele quer falar a você mais do que você quer que ele He fale a wants to você. lead you. Ele quer te guiar. He knows how to speak to Ele you. sabe como falar He com knows você. how to lead Ele you. sabe como te He knows conduzir. how to talk to Ele you. sabe como falar para Don't você. you worry. Não se preocupe. I remember one time Eu lembro de um dia, I was a new believer, eu era uma nova convertida. and a lady came, a woman preacher came to our E uma church, pregadora, mulher, veio na nossa igreja. and she was praying for people. E ela estava orando pelas She pessoas. had a very strong ministry, Ela tinha um ministério muito and she was forte. praying for people, Ela estava orando pelas and pessoas. I was in the pew, E eu estava na fila. and I was ashamed to go up. E eu estava com vergonha de ir à frente. I was embarrassed, you know, I Eu didn't estava want to meio go sem up. graça. com I was a vergonha. new Eu believer, era nova and so I convertida. didn't want to go up. Eu não queria ir na And plataforma. she was talking about God wants to heal the brokenhearted. E ela dizia que Deus queria curar os quebrantados de coração. And I remember I was sitting in the pew, E eu lembro que eu estava ali na fila. and I said, God, you can heal me right here. Ah, desculpa, gente, ela não estava na fila, ela estava na fileira de bancos, tá? Ela Ah, não. estava ali sentada, ela não queria ir. I don't have to go up. Ela disse, Deus, eu sei que você pode me curar, eu não preciso ir ali. Can you heal me right Você here? pode me curar aqui mesmo. Because there was a long line, Porque tinha uma fila grande, and I was embarrassed, eu estava com and I didn't want to vergonha. stand in line. Eu não queria ficar em pé ali naquela fila. And so I sat in the pew, Então eu sentei ali, mesmo na minha cadeira, na and it fileira. was like God himself Era como se Deus, ele próprio, stuck his hand down tinha colocado a mão dele ali and para through baixo, my chest através do meu into peito, my heart. dentro do meu And he coração. grabbed my heart, E ele agarrou meu and I coração. saw E eu vi all the cracks and all the cracks in my heart. todas as rachaduras do meu coração. It was like welding, you know, a É como se welder. estivesse fundindo, soldando aquelas I saw rachaduras. him weld, Eu vi and soldar there was tudo. light on the cracks, Tinha luz que and vinha da he was cruz. welding all of E it. ele estava com aquela luz ali soldando no meu coração. My chest felt like it was on fire. E o meu peito parecia que estava pegando fogo. I could feel it burning, Eu senti queimando. and I just started E crying. eu comecei a And I chorar. just laid on that pew, E eu ali deitei and I naquele let God banco. do surgery in me. E deixei Deus fazer a cirurgia em He mim. did heart surgery, Ele fez a cirurgia de coração em mim. and I was completely healed E eu fui completamente and curada. completely whole. E completamente And nobody ever restabelecida. laid hands on me. Não precisou aquela senhora pôr as mãos sobre He mim. laid his hand on me. Ele impôs as mãos dele sobre mim. These things are great, us ministering to you, us praying for you, us prophesying to you. Essas coisas que eu tô falando pra vocês, profetizando pra vocês, que são But God legais. knows how to speak to you. São legais, mas Deus quer And falar God com knows vocês. how to heal you. Deus sabe como curar Right where vocês. you're at. Aí onde você tá. You know Him. Você o conhece. You know Him. Você o conhece. He's with you. Ele está aí com He's
He'll speak to Ele you. vai falar com He'll você. heal you right where you're at. Ele vai te curar aí onde você He'll está. speak to you right where you're Ele at. vai falar contigo onde você está. He knows how to speak to Ele you. sabe como falar a He você. knows how to lead Ele you. sabe como te He conduzir. knows how to get that answer to you. Ele sabe como dar essa resposta para você. Amen. Amém? Amém. One last scripture. Última passagem. Okay, well, two. Ah, são mais duas. Romans 8:26 through 28. Romanos 8, 26 a 28. Another way that God leads us and that God speaks to us Uma outra forma que Deus nos conduz e fala conosco is when we pray in the Spirit. é quando a gente ora no Espírito. When we pray in other tongues, Quando oramos em línguas. He starts to reveal His will for us. Ele começa a revelar a vontade dele para nós. Romans Romanos 8:26 8, through 26 28. a 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. So when you pray in the Holy Spirit, Então, quando você ora no you just Espírito, take time praying out the plan of God for your life. você está tirando tempo para orar a respeito do plano de Deus para sua vida. It's like you lay train tracks. É como se você fosse colocando ali dormentes de um trilho de trem. And so when it comes time Então, quando vem a hora for you to do what God's telling you to do, para acontecer o que Deus falou para you can just acontecer, go o trilho straight. está pronto e você já pode ir You em had frente. already prayed it out in the Spirit. Porque você já orou no Espírito. You'd already prayed about these things. Você já orou a respeito dessas God had coisas. already showed you these things. Deus já te mostrou essas coisas. We say praying out the plan of God for your life. Então você nessa hora vai orar a respeito do plano de Deus para sua vida. You know, when I was in Bible school, Quando eu estava na escola I had bíblica, Friday night, it was date night with the Lord. sexta-noite era assim, a noite do encontro com Deus. It was the Como only se night fosse it was the only night I had off. Era a única noite que eu tinha Saturday night livre. we witnessed, evangelized. Porque a gente saía para testemunhar, para evangelizar. Saturday I washed my clothes and cleaned my house. Sábado era o dia que eu lavava as minhas roupas. And then Sunday I was serving all day at church. E no domingo eu ficava servindo o dia inteiro na igreja. And then, so the only time I had Então, o único tempo que eu tinha livre was Friday night. era domingo ou So I sexta-noite. said, God, this is the only time I have, E eu disse, Deus, esse é o único tempo que eu tenho livre so I give it to you. e eu vou te dar. I offer it to Eu you. vou oferecer a ti. So I'd make dinner, Então eu fazia jantar. and I put a plate for me. I put a Ah, eu plate for colocava me. um prato pra mim. And then I put a plate for Jesus. Eu colocava um prato pra Jesus. And then I put the candles on. Eu botava até as velas, This assim. is a wonderful day. Era um encontro maravilhoso. Oh, Jesus, you're not going to eat that? Okay. Ai, Jesus, você vai comer? Tudo bem. And I'd have a date night with the Lord. Era assim o encontro que eu And tinha I com would just Deus. worship E eu adorava, and pray and just orava. have a wonderful time with the Tinha um tempo Lord. maravilhoso com And God would o Senhor. speak to me things E Deus me falava that was coisas. just incredible. Era incrível. My friends heard about this. E meus amigos souberam And they disso. said, we want to double date. E eles disseram, vamos fazer assim um encontro duplo. And so we did all come over and we started having prayer night every E Friday começamos night. a ter uma noite de oração. Vários vieram para esse encontro e They said, we começaram want a to orar. date with Jesus too. Eles disseram, a gente quer ter um encontro com Jesus também. And so we started it every Friday night. We started having a prayer night. Então toda sexta-noite a gente tinha uma noite de oração. And we pray out the plan of God for our E a lives. gente orava só a respeito do plano que Deus tinha And we para cada pray um. about these different things. Orávamos sobre as coisas diferentes que eles But I tinham. mean, every night E toda we noite get off work a gente saía do trabalho and then we'd go straight to e a prayer. gente ia direto para oração. And we'd stay there till like midnight, 1 in the morning, Ainda sentia até meia-noite, 1 da manhã. just praying in the Spirit, Orando praying no in the Spirit, Espírito, orando no Espírito. worshiping. Adorando, prophesying. profetizando. I would just praying in the A Spirit, gente orava no Espírito. praying out the plan of God for our lives. Orava a respeito do plano que Deus So when tinha I pra got to gente. Thailand, Então quando eu cheguei na things Tailândia, happened fast. as coisas aconteceram muito rápido. Fast we got our children, 52 children. Rapidamente eu recebi 50 Fast we saw crianças. them preaching the gospel. Rapidamente comecei a pregar o Fast we evangelho. saw miracles. Rapidamente esses I milagres. saw these Eu things vi os milagres. fast. Eu vi isso tudo. I saw these things happen Eu fast. vi isso tudo acontecer rápido. Quickly. Muito rápido. Why? Por quê? We prayed it out in the Spirit
porque nós oramos no Espírito We primeiro. prayed it out in the Spirit E já first. tinha orado isso antes It no says the Spirit Espírito. makes intercession, praying out the will of God. Porque o Espírito intercede por nós a respeito You da don't know, vontade de if Deus. you're wondering about the will of God for your life, Então, se você está tentando descobrir qual é a vontade de Deus para sua vida, pray these prayers. ore essas orações. And then take time to spend an hour a day. Então, tire assim uma hora I'm por going to pray out dia the plan of God for my para life. orar a respeito do plano de Deus I'm para going sua to pray, vida. pray out the will of God for my life. Eu vou orar a respeito da vontade de Deus para Then when mim. something comes, Então, quando algo vem, you'll know that's the will of God. você vai saber I was aquela already coisa é a vontade praying de about Deus. it. Você já sabe, eu I já had orava already por prayed isso. about it. Eu That's the já will orei a of God. respeito. Essa sim é a vontade You de won't Deus. even question, you'll Você recognize nem it. vai questionar, você vai reconhecer na Because you hora. were already praying about Porque it. você já estava orando por isso. Pray out the plan of God for your life. Ore a respeito do plano de Deus para sua vida. After this, I want to do that for a little bit. After Então I eu do quero, this, a gente acabou aqui, eu quero fazer isso por um tempo. we're going to, just a few minutes, if that's Só uns okay. minutinhos, se não tiver problema. Okay, but the last scripture, Mas a última passagem. and then we're going to pray out some of the plan of God for our E life. vamos orar aqui a respeito do Deus, do plano de Deus para 1 nossa John, vida. if you go to 1 John, 1 João, chapter 4, capítulo 4, verse 17. versículo 17. I love this scripture. 1 John chapter 4, verse 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17 17 through 19. até o 19. Somebody's asking me to be friends on Facebook during the... Tem muita... Eu tô aqui e tá pulando pedidos de Facebook. Eu acho You que can't vocês be já on estão achando... Facebook during my Gente, message. sai do Facebook durante a mensagem. Para de fazer convite agora. Eu tô recebendo, fica apitando aqui. Okay, 1 John chapter 4, verse 17. I'm just kidding. I'm Eu just tava brincando, tá, gente? 17 through 19. Don't get afraid. Não fica com medo de mim, tá, gente? Tá só They're brincando. gonna have to get in trouble. Deus vai chegar a você. 1 John chapter 4, verse 17 through 19. 1 João 4, capítulo 17 até 19. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, nós também somos desse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. You might say, where does this fit in the message? You Você know? pode falar, o que isso tem a ver com essa mensagem que ela está pregando agora? But the Lord just wanted me to remind you. Mas Deus quer que eu lembre vocês. Because you won't do great things Vocês não farão grandes coisas unless you know that you can't fail. se vocês não souberem que vocês não vão falhar. Unless you know that you know His love for you. A não ser que vocês conheçam o amor que Deus tem por vocês. That He won't let you fail. Que Ele não vai deixar você errar. Then you'll have boldness. Aí você vai ter confiança. When His love is perfected in you. Quando o amor dele é aperfeiçoado Then em you'll have você, boldness. aí você vai ter And confiança. you'll know. Você vai Because saber. as He is, so am I in Você vai this dizer, world. conforme ele é, nós somos nesse mundo. You won't, it says if the love's been perfected, there's no fear in love. Então, se o amor é aperfeiçoado em você, você não vai sentir mais medo. And the Lord gave me this picture about this scripture. E Deus me deu uma imagem assim dessa passagem. He reminded me Ele me lembrou when I was little. quando eu era pequena. We would go down to downtown LA. A gente ia para o centro de Los Angeles. And my dad is big Mexican. E meu pai é um mexicano, assim, bem alto. Cadê aqui meu pai? Right there. But actually, he's a little bit bigger than Mas o him. pai dela ainda é maior que ele. Just a little. É, só um pouquinho maior. And so he's this big Mexican. Ele é um mexicano, assim, bem alto. And everyone was afraid of him. E todo mundo tinha medo do He meu wore pai. these dark sunglasses. Ele colocava aquele óculos escuros, assim, bem Like escuro. we Bem... said, Mexican mafia. Ele parecia um mafioso mexicano. Seriously, he looks like the Mexican Ele mafia. parecia um mafioso mexicano. Very scary. Era tentador, né, pra And ele. we'd go to downtown LA. A gente ia pro centro de Los Angeles. One of it's like a favela. É With all uma the favela, homeless. as pessoas, os sem teto ficam ali. It's very dangerous. É muito A perigoso. lot of the gangs As gangues, with a lot of the drive-by shootings. e eles ficam toda hora trocando tiros. You know, a lot of they'll mug you. They'll rob you. Ah, tá, eles vão te roubar. And so it's very dangerous downtown LA. É muito perigoso ali no centro de Los Angeles. And my dad would say, "Stay close to me." E
meu pai falava, fica perto de mim. And I was very little. E eu era bem pequenininha. And he was very big. E ele era muito And I grande. remember walking down with all the homeless. E eu lembro que eu estava andando ali perto do sem teto. And they were staring at us. E eles ficavam And with paralisados olhando all pra the gente. gangs. As gangues. With their tank top and their big muscle and tattoos. Assim, aqueles caras musculosos, enormes, com tatuagens. And they would stare at us. E eles ficavam paralisados olhando But pra gente. nobody would mess with me because of my dad. Mas ninguém mexia comigo porque eu estava do lado do meu pai. Because my dad was so big. Meu pai era tão And I grande. just remember him saying, stay close to E me. eu lembro dele falando, fica Walk perto with de mim, anda comigo. And I remember him saying, don't be afraid. E eu lembro ele falando, não fica com I'm medo, right here. eu tô aqui, Don't be afraid. não tenha medo. And I always remember that. E eu sempre me lembro disso. And and my heavenly Father, E o meu pai celestial, he said, do you remember how you felt bold because your big dad was with you? ele me disse, lembra como eu senti tanta confiança porque o seu pai tão alto e grande estava com That você? nobody would mess with you? Ninguém ia mexer contigo. He said, that's how I want you to see Ele me. disse, é assim que eu quero que você me veja. That I'm with you. Que eu estou I contigo. won't let you fail. Eu não vou deixar você And errar. so you can be bold Então você pode ter and not confiança have any fear. e não ter mais Because I'm medo. right here. Porque eu tô aqui. Stay close to me. Fica perto de mim. Don't fear. Não tema. Stay close to Fique me. próximo de mim. When you know how much he loves you, Quando você descobre o quanto and que when ele te you stay ama, close to him, você fica perto his dele. perfect love casts out all fear. O perfeito amor dele vai afastar todo o medo. And you won't be afraid to do what he's telling E you to você do. não vai mais ter medo de fazer o que ele está dizendo para You você won't be fazer. afraid to fail. Você não vai ter mais medo de You errar. can't fail. Você não pode Your errar. big Father, Seu the paizão, creator of the o universe, criador de todo o is universo, standing right there with you. está ali de pé do seu He's lado. making sure you don't fail. Ele está lhe garantindo que você não erre. So don't be afraid. Então não tema. Be bold. Tenha Have confiança. boldness Tenha in confiança what God's telling no you, que Deus está te in what falando. God's told you, Naquilo que Deus te in the falou. calling of No God, chamado de and what Deus. He tells you to E no que do. Ele te diz para Have fazer. boldness. Tenha Don't be confiança. afraid. Não tenha medo. His perfect love O amor perfeito casts dele out all fear. lança fora todo And medo. one last thing He told me Só mais uma coisa que o that I Senhor me have to disse. remind you Que eu guys. preciso lembrar vocês. You were created Vocês foram the criados way you were created do jeito mesmo que vocês for a foram criados. specific purpose Foi para um propósito and a específico specific plan. e um plano específico. Don't look in the mirror Não olhe no espelho and question the creation of God. e fique questionando a criação de Deus. Don't look in the mirror Não olhe no espelho. and say, I'm Diga. too fat, Eu sou gorda I'm demais. too short, Eu sou baixa I'm demais. too ugly, Eu sou feia I demais. can't speak, Eu não posso I falar. have learning problems, Eu tenho problemas de I aprendizagem. have memorization Eu problems, tenho problemas de memorização. I have mind Eu problems, tenho problemas I'm mentais. uneducated, Eu não tenho I'm too formação. stupid, Eu sou boba I don't demais. come from a good family. Eu não vim de uma família All boa. these things. Todas essas coisas. You know, I remember as a little girl, Eu me lembro quando eu era uma garotinha. my mama is white A minha mãe é branca. and my dad is Mexican. E meu pai é mexicano. And so he's very dark. Então ele é bem I moreno. do not look like my mom. Eu não pareço nada com a minha My mãe. mom is as white as her. Minha mãe é assim, branca como ela. And my mom's beautiful. Minha mãe é linda. And my grandma was a model for bathing suits. My A mom's minha mom. avó era modelo de maiôs. And she has blue eyes E ela tem olhos and white azuis skin. e pele And clara. she's beautiful. É linda. And my little sister, my E 16-year-old minha sister, irmãzinha de 16 anos she's so tall. é tão alta. She's taller than me and she's 16. Ela tem 16 anos, já vi uma Her vez. legs are the same size as me. Só as pernas dela já são do meu tamanho. You know, she's É beautiful. linda. And my grandma's beautiful. Minha avó é All linda. of them. Todos I eles. look like my dad. E eu I pareço got meu my pai. dad's big nose. Eu peguei o All of nariz it. grande do meu They pai. have my mom had this little perfect Ai, minha nose. mãe tem aquele nariz infinito, Oh, perfeito. it's perfect, you know? Perfeito. And they're beautiful. E são And I lindos. remember at school I was Mexican. Eu lembro que na escola eu tinha caras And in mexicanas. my town it was a beach town. E a minha cidade era uma cidade de And praia. all the girls had blonde hair. Todas as garotas tinham cabelo And comprido, blue eyes. olhos azuis. You know? And they all got braces. Ah, e Braces. eles tinham um aparelho. Because we lived middle class. Porque nós éramos classe média. No poor in my town. Não tinha ninguém pobre na And so they cidade. all can afford Eles braces. podiam pagar pelos And they got the aparelhos. Guess jeans, E eles tinham assim de Converse shoes, eles tinham tudo de marca, né? Sapato de marca, you know, calça de marca, everything. tudo Blue, aquilo. blue Olho eyes, azul. blonde hair. Cabelo louro. And I would cry. There was only
two Mexican girls in my school. Só tinha 2 garotas mexicanas na minha escola. And I was one of them. E eu era uma delas. And I would cry. Eu chorava. And I'd say, God, why do you make my skin this dirty, dark color? Por que fez essa pele assim morena, suja? Why don't I look like my mom? Por que eu não nasci parecida com a minha You know, mãe? I'd say same like caca, you know? Like, I just say same like dirty, you know? I'd say, it's okay, too bad. And I'd say these things, you know? I'd say these Eu things, falava essas coisas you horríveis. know? And I wanted braces, E eu queria os aparelhos, but my parents wouldn't give me braces. mas meus pais não botavam aparelho. So I took a paper clip and I made it like that. Eu peguei um clipe, papel, And I made it like a retainer. e eu inventei como se fosse... And I put gum. I put gum on Ela top. colocava assim And I chiclete put it in my mouth. e botava na minha boca pra And I fingir go com esse to aparelho. school Ia like pra that. escola com esse aparelho criado. Because I wanted a retainer or braces, Eu you know? queria segurar o meu aparelho igual as outras. Because I wanted straight teeth. Eu queria dente My teeth retinho. were always crooked. Meus dentes And I eram would muito feios, cry. arranjados, e eu I chorava. wanted blue Eu eyes, queria olho azul, green eyes. olho I verde, wanted blonde hair. cabelo You know, loiro, all these things. tudo isso. I said, why don't I look like my mom? Ai, por que eu não sou parecida com a minha You mãe? know, my build is like my mom was tiny and petite, you know? Ah, minha mãe era aquela pessoa assim, mignon. And I was short like a box, you know? Eu era igual uma caixa, assim. Ela era alta e magra e eu era baixa e gordinha. Parecia uma caixa. And so I just would cry. Aí eu comecei a chorar, parecia uma caixa. And then there was one time I was in Pakistan. E aí uma vez eu tava no Paquistão. And I was with a white, I had 2 girls with me, 2 other missionaries with Tinha me. 2 outras missionárias And comigo. one was white with freckles and red hair. E uma era assim, era branca com sardas e era ruiva. And then another Mexican girl. E a outra era mexicana. And at that time, Ali naquela hora, there was great bombings all throughout a cidade Pakistan. estava sendo bombardeada. And they were killing anybody that was white. Estavam matando qualquer pessoa que fosse branca. All the white people had to stay in the house. Todas as pessoas brancas, de pele branca, tinham que ficar They dentro de casa. couldn't, we didn't even know how we were going to catch our plane because of the white missionary that was with me. A gente nem sabia como a gente ia pegar o voo por causa dessa missionária branca que estava comigo. And so she had to stay locked up in the Então ela house. teve que ficar trancada em casa. Because if they saw them, they'd pull them out and they'd kill them right Se there in eles the a street. vissem, eles iriam pegá-la e iriam matá-la They'd na beat hora. them to death in the street. E eles espancavam as pessoas até They a pessoa said morrer. there was like a cartoonist. He drew an ad and he drew the turban of Muhammad and a bomb on top. Teve um cartunista, um cara que desenhava desenhos, desenho em quadrinhos, que ele desenhou assim o Muhammad? Yeah. Desenhou Maomé com um turbante e uma bomba em cima. And it was a journalist from Norway that did it. Foi um jornalista da Noruega que And fez so they isso. said then kill all the white people. Então eles foram com muita raiva e queriam matar todos os brancos. Make them pay for this. Todas as pessoas de pele branca pagar por isso. And so, but we had to go out that night. E a gente precisava sair naquela noite. And we were driving, me and the other Mexican girl. E estavam dirigindo comigo e com a outra garota mexicana. We were driving in the taxi. Estávamos ali no And I táxi. saw all the blown up buildings, all the bombings. The bank I was at the day before. Nós vimos tudo bombardeado, inclusive o banco que eu tinha ido no dia anterior. Tudo destruído. All the cars. I went to that bank just the day before to give money. Olha, eu tinha ido naquele banco no dia anterior para pegar And dinheiro. it was blown up E today. estava todo destruído. Very next day, blown up. No dia seguinte foi The bombardeado. whole street blown up. A rua inteira estava bombardeada. Cars upside down. Os carros de cabeça para And I baixo. saw them rioting, E eu vi as pessoas ali, burning the American flag, eu vi as pessoas assim com as armas levantando e beating queimando a somebody bandeira in the americana, street, beating somebody in the street. batendo alguém na rua, And I saw espancando. all the army and all them with all of their riot gear. Eu vi esse exército ali com as coisas, erguendo aquelas armas. And they looked in our taxi Eles olharam as we drive back, as we drive through. A gente estava passando por entre eles. But I had my tabata wrap on, Eu tinha aquele lenço and I had red lipstick, e eu tava com o batom and they vermelho. thought I was Pakistani. Eles pensaram que eu era paquistanesa. Me and the other girl. Eu e a outra garota. And God spoke to my heart. E Deus falou no meu And coração. He said, remember when you were a little girl? Falou, lembra quando você era uma And you menininha? were asking me why I created you this Você way? estava perguntando por que eu te criei dessa forma? This is why I created you this way. Foi por isso que eu te criei, por I'm essa gonna razão. bring you Por esse to momento. places. I'm gonna bring you to places that nobody else can go. Eu te levarei a lugares que ninguém mais consegue ir. And you're gonna be my secret agent E você vai ser minha agente secreta. in places nobody else can Em go. lugares onde ninguém mais pode ir. Don't question your maker. Não
questione o seu Criador. He created you for a special Ele te purpose, criou para um propósito for a special específico, plan. por um motivo And especial. when he looks, he's never created anything bad. E ele olha para você e vê que não criou nada ruim. He created you and he said, you're good. E ele te criou e disse, isso é You're bom. good. Você é You're my work of art. Você é minha obra de You're arte. my Mona Lisa. Você é minha Mona Lisa. He's never created anything bad. Ele nunca criou nada ruim. Ever. Nunca. Ever. Nunca. He's created you for good things. Ele te criou para boas obras. He's prepared them beforehand. E obras que ele já tinha preparado And you antes. should walk in them. Para que você ande nessas He's obras. predestined you. Ele te predestinou. He's created you for good Ele things te criou para boas obras. beforehand. Coisas que já estavam That you should antecipadas, já walk estão in them. preparadas para que você andasse Don't nelas. say to your maker, Não fale para o seu why Criador. did you make me Por like que você this? me fez assim? Don't, when you look in the mirror, Quando você olha no espelho, don't say, well, don't look at it like how I want to change this, I want to change não this. olhe pensando assim, eu quero mudar isso, quero mudar You're isso. perfect. Você é perfeito, You're perfeita. perfect. Vocês são He perfeitos. wouldn't change a thing. Ele não mudaria nada em He você. wouldn't change a Ele thing. não mudaria nada. You're Você perfect. é perfeito. Your creator knew what he was doing. Quando ele te criou, ele sabia, o seu Criador sabia o que estava fazendo. Don't question him. Não questione ele. You were created Você foi criado for specific purpose, para um propósito for a específico, specific plan, para um plano for específico, this day, para esse for momento, this hour. para essa hora. Amen. Amém.